Olá, boa tarde! Eu sou a Vivi, do Ateliê Meus Encantos, e estou aqui hoje para lhe dar mais uma aula de costura criativa. Hoje nós vamos confeccionar este lindo estojo em tecido tricoline com colocação de vivo para dar uma maior estruturação na sua peça. Então, vem comigo, vamos ver que materiais nós vamos usar para fazer essa aula. Já disponibilizei para vocês lá no nosso grupo Meus Encantos, Ateliê Meus Encantos, by Viviane Zuccherato Ensina, né? E são 4 moldes. O que nós temos nesses moldes? Então, assim, nós temos a parte da frente e das costas do nosso estojo. Nós vamos cortar 2 vezes no tecido principal, 2 vezes no tecido de forro e 2 vezes na manta R2. Nós temos o nosso fole. Este fole, ele tem 30 centímetros de largura por 10 centímetros de altura. Você deverá cortar uma vez no tecido principal, uma vez no tecido de forro e uma vez na manta R2. Nosso canal do zíper. Canal do zíper. Nós temos este retângulo, que o molde já foi disponibilizado no grupo. Nós vamos cortar 2 vezes no tecido principal, 2 vezes no tecido de forro e 2 vezes na nossa manta R2. E nós temos um quarto molde, que é o puxador do zíper. Ele é um retângulo de 16 centímetros de largura por 6 centímetros de altura. Então, este daqui você deverá cortar apenas uma vez no tecido, ou seja, o tecido principal ou o tecido de forro, o tecido de sua preferência. Então, vou mostrar para vocês, depois que eu recortei, né, esses meus tecidos, tá? Como que ficaram. Então, o que eu fiz? Deixa eu colocar aqui para vocês. Então, eu tenho 2 vezes, peraí, tá? Vocês estão vendo que está de tamanho diferente? Por quê? Porque eu gosto de cortar a mais, né? Porque eu vou fazer o quilting. E aí, depois que eu fizer o quilt, que eu vou colocar o molde sobre a peça para poder refilar, né? Então, isso aqui eu gosto, isso é uma particularidade minha, eu gosto de cortar o tecido maior, a manta maior, eu vou fazer o quilt. Depois de feito o quilt, eu vou colocar o meu molde, vou centralizar o meu molde, riscar, passar uma costurinha de segurança e refilar. Então, eu tenho 2 vezes no tecido principal, que eu já prendi na nossa manta R2 com o ferro. O que eu fiz aqui? Uma vez no tecido principal, com a manta R2, para o meu canal do fole. Então, mesma coisa, eu vou quiltar. Depois que eu quiltar a minha peça, eu desenho e refilo o molde. E mesma coisa, em vez de eu cortar 2 tiras, eu faço de uma forma mais fácil para mim. Então, eu corto o tecido maior, vou quiltar e depois eu vou desenhar 2 vezes o molde no tecido e refilar na medida solicitada. Então, todas essas peças do tecido principal, elas já foram fixadas na minha manta R2 com o ferro. O que eu tenho também? Meu tecido
os meus tecidos de forro, eu tenho a mesma coisa, 2 vezes para a parte da frente e para a parte das costas, do mesmo modo que eu fiz no tecido principal. Eu corto uma tira apenas para fazer o fole e uma tira que eu vou depois desenhar 2 vezes o canal do zíper. Além disso, eu tenho o pequeno tecido que é para que eu possa fazer a aba, né, as abinhas, o tirante que facilita a abertura do meu zíper. Então, esse é o material de tecido que nós vamos utilizar. Além disso, vamos utilizar vivo plástico, vou ensinar vocês como prender na peça. Vivi, mas eu não quero usar o vivo plástico. Eu posso fazer sem o vivo? Pode, não tem problema nenhum. Nós vamos utilizar o zíper, eu uso o zíper de metro, número 5, um cursor para o zíper de número 5 e o viés de gorgurão. Esses são os materiais que nós vamos utilizar na nossa aula. Então, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou ensinar vocês, quem já sabe vai poder adiantar um pouquinho esse vídeo, eu vou ensinar vocês a como fazer o quilting matelassé nesta peça. Agora nós vamos riscar o nosso trabalho para fazer o quilting. Qual é a finalidade do quilting? É fixar o tecido na minha manta R2. Então, o que eu vou utilizar? Vou utilizar uma régua de patchwork, a caneta fantasma e vou desenhar na medida que eu quero, né, para fazer desses meus pequenos quadrados. Então, a princípio, eu gosto muito de usar o ângulo 45 da minha régua. Então, a régua tem, aqui no cantinho, vocês vão ver que a régua tem, onde está marcando aqui, ó, os 45 graus, tanto de um lado quanto do outro. Então, eu vou posicionar a minha reta dos 45 graus no meu trabalho, alinhando aqui embaixo, nesse ângulo de 45, de uma ponta a outra. E aí, o que eu vou fazer? Vou passar um traço. Venho do outro lado, com outra medida do 45, vou virar ele assim, que fica mais fácil. Mesma coisa, vou colocar aqui na pontinha do meu trabalho, alinhar nessa parte de baixo e vou passar um risco. Vou fazer isso em todas as minhas peças. Então, eu fiz um X aqui, desse jeito, cortado, né? Ele está cortado aqui no meio. Aí, o que eu vou fazer? Eu gosto de fazer o quilting com 2,5 centímetros. Então, você pode fazer agora as marcações de 2,5 em 2,5, de 3 em 3, de 4 em 4. Você é quem escolhe o tamanho do seu quilting. Então, vou mostrar aqui para vocês o que eu vou fazer. Marquei essas 2 retas iniciais, a partir delas vou posicionar a minha régua e vou ver aqui aonde está marcando os 2,5 centímetros na minha régua. Olha aqui, ó, 1, 2, meio. E vou passar os outros traços. Risquei todas as diagonais para um lado, para uma direção. Agora eu vou fazer
o contrário, nesta outra linha que eu tracejei. Mesma coisa, de 2,5 em 2,5. Pronto, eu risquei toda a minha peça num ângulo de 45. Vou fazer esse passo a passo em cada uma das minhas peças. Vou fazer isso nas outras peças. E já volto. Pronto. Risquei todos os meus moldes, os meus paninhos, né, na manta. E agora eu vou ensinar como nós vamos quiltar. Então, nós vamos colocar na nossa máquina a linha de bordado, na parte de cima, na parte de baixo, na caixa de bobina, linha de poliéster. E eu vou quiltar com um ponto de número 4. Na minha máquina, mas aí cada um escolhe o tamanho de ponto desejado. Eu não gosto particularmente de fazer pontos muito miúdos, né? Eu acho que como é um acabamento, ele fica mais bonito, né? Maiorzinho. Então, vamos para nossa máquina. Então, aqui na máquina, o que eu vou fazer? Eu nunca começo a quiltar pelas pontas, sempre pelo meio, para evitar que fique tudo amassado, tudo repuxado aqui no meio da peça. Então, eu vou começar e eu vou fazer, a princípio, tudo para a mesma direção, sem tirar daqui da máquina o meu trabalho. Então, eu vou iniciar dando um retrocesso e vou fazer todos no mesmo sentido da diagonal. Cheguei aqui embaixo, viro, deixo a agulha para baixo, viro o calcador e vou fazer passando com a agulha exatamente sobre os meus riscos, todo na mesma direção. Prendendo para um lado e para o outro. Vocês estão percebendo que eu não tiro o meu trabalho da máquina. Agulha para baixo, calcador para cima. Vou virando e mantendo o mesmo sentido do meu trabalho. Fiz a princípio todos da mesma direção, faltou uma parte aqui, vou fazer agora, antes de mudar a posição da minha diagonal. Fiz para um lado, estou fazendo agora para completar o meu trabalho todo no mesmo sentido. Acabei, agora eu vou fazer o quê? No outro sentido da diagonal. Finalizei, toda a minha peça foi quiltada, fiz tanto de um lado quanto do outro, passei a costura, ficou assim na parte de trás do meu trabalho. O que nós vamos fazer agora? Bom, agora
Vou passar a ferro para tirar essas marcas aqui da caneta, para que a gente possa fazer agora o desenho da nossa peça, para cortar e refilar os nossos moldes. Então, por exemplo, eu já passei aqui, né, a outra peça, ó, toda quiltada, que será a minha parte da frente. Então, o que eu vou fazer? Olha só, eu acho interessante, quem vai colocar a etiqueta, colocar agora. Vamos fazer da seguinte forma, ó. Coloco o meu molde aqui sobre o meu trabalho. Mesmo que a gente tenha que apagar isso aqui momentaneamente, eu vou dar uma dica para vocês. Vou fazer isso aqui dessa forma agora, para quê? Para que eu possa medir certinho o local onde eu vou colocar a minha etiqueta. Depois eu vou dar uma dica para vocês que fica mais fácil. Mas por enquanto, o que eu fiz? Desenhei para calcular a metade da minha peça. Então, eu posso pegar no meu molde, venho no meu molde, dobro o meu molde ao meio, desse jeito, corto a pontinha de cima do meu molde, a parte de baixo do meu molde, posiciono na peça novamente. Por quê? Porque assim fica mais fácil para eu calcular aonde é o meio da minha peça. Daí posso usar meu próprio molde para tracejar aqui um risco para calcular a metade do meu molde. Então, eu já sei que fica nesta parte aqui, o meio do meu molde. Vou calcular de cima para baixo 2,5 centímetros e vou prender a minha etiqueta. Antes de eu fazer isso, o que nós vamos fazer? Vamos riscar os outros moldes. Então, venho aqui, deixa eu ver se é esse ou é esse aqui. Não, é esse aqui. Venho aqui, coloco o meu molde do canal do zíper, passo um risco, marcando todo esse meu molde. As 2 vezes. Bonitinho, desse jeito. Vou fazer isso em todos, nessa parte e na parte que é o do meu fole. A princípio. Fiz isso, vou mostrar para vocês. Olha só, risquei o fole e o canal do zíper. O que eu vou fazer? Vou na minha máquina, vou tirar a linha de bordado, vou passar para a linha de poliéster e vou passar uma costurinha de segurança em cima desse risco que eu fiz, exatamente em cima deste risco, para poder refilar essas minhas 3 peças, que são as 2 do canal do zíper e a do fole. Pronto, agora nós vamos iniciar a parte da montagem da nossa peça. Então, o que eu fiz? Já fixei aqui a minha etiqueta e para facilitar, o que eu fiz? Virei a minha peça do avesso, passei a ferro o forro para dar uma estabilizada, vou voltar a minha peça e agora eu vou passar
uma costurinha de segurança em cima do meu traço, para que eu possa refilar essa minha peça. Então, venho para a máquina, agora o ponto é de número 3, linha de poliéster em cima e embaixo, inicio dando retrocesso e vou passar uma costurinha já prendendo o meu forro na minha peça principal. Essa aqui é a parte onde nós vamos começar a montagem do nosso estojo. Então, vamos deixar todas as peças prontas para que possamos fazer o nosso estojo. Olha só, cheguei aonde estava, dou um retrocesso, aqui, passei a costura, pegou o forro na parte da frente e reservo. Vou fazer a mesma coisa com a outra parte. Pronto, que eu fiz, costurei todas as minhas peças. Vou vir agora com a minha tesoura e vou refilar bem pertinho da costura feita, preparando as minhas peças agora para a união. Parte da frente, deixa eu tirar essa linha que ficou aqui, que tá presa, desnecessária. Então, parte da frente refilada, parte das costas refilada, canal do zíper refilado, fole refilado e aquela peça que eu falei para vocês, que é a tira, o tirantezinho, que é o puxador para o nosso zíper. Então, o que você vai fazer? Você vai cortar na medida do molde, passar a ferro vincando na metade, abre, dobra até a metade uma ponta, dobra até a outra metade, dessa forma, dobra novamente e nós vamos passar uma costurinha na pontinha com o número 3, tanto de um lado da tira quanto do outro e reservar. Então, todas as nossas peças já estão prontas para começarmos a montar o nosso estojo. Montagem do nosso estojo. Então, vamos lá, como eu falei, vamos dobrar
dobrar novamente e vamos passar uma costura em cada cantinho desta nossa tira, que vai nos auxiliar como puxador do nosso zíper. A gente vem para a máquina, vamos colocar o lado que está aberto primeiro, para ficar mais fácil. Inicia-se sempre com um retrocesso. Arruma direitinho, para que não fique torto. Outro lado, a mesma coisa. Retiro a minha pecinha, tá aqui. Isso, olha só. Costurinha na ponta de cima, na ponta de baixo. O que eu vou fazer? Pego essa minha tira, dobro ao meio. Vou pegar aqui. Dobro ao meio, venho com a minha tesoura e reparto em duas partes. Assim. E vou reservar. Arrumar aqui bonitinho, né? Tirando essa parte aqui que não ficou do jeito que eu queria. Vamos agora para fazer o nosso canal do zíper. Reservamos essa parte dos tirantes. Então, venho aqui, vou pegar o nosso zíper e vou pegar também, né, os nossos clips para prender direitinho a nossa peça. Então, o que eu vou fazer? Venho aqui, o direito do nosso zíper é esse que tem essa parte em relevo para cima. O outro lado não tem relevo, é esse lado aqui que é o lado direito. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar direito do meu tecido com o direito do meu zíper aqui na pontinha. Vou prender com os meus clips. Essa Vivi é só para segurar o meu zíper nesse meu trabalho. Então, deixa eu tirar esses outros clipes daqui. Venho para minha máquina e vou passar uma costurinha de segurança. Não é o pezinho de máquina, então a gente só vai colocar, ó, meia parte, meio calcador para fora e bem na pontinha do meu zíper. Fiz isso. Coloquei aqui meu zíper na pontinha. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou usar o meu forro para colocar nessa outra parte aqui. Pego então o meu forro, eu sempre corto maior, gente, como eu falei para vocês. É uma questão, é um jeito de cada um fazer. Então, eu gosto de cortar mais e refilar depois. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o direito do meu tecido, vou colocar sobre o avesso do meu zíper. E, novamente, vou vir aqui com os meus clips, só que dessa vez eu vou passar a costura pelo lado da manta. Porque o tecido, ele tem uma leve elasticidade. Se você passar deste lado aqui, pode acontecer de no momento de você passar a costura, ele esticar. Então, ele não vai ficar no formato que deveria ser.
Então, eu prefiro passar pelo lado da manta, que já está costurado, desse jeito. Agora sim, nós vamos passar com um pezinho de máquina. Encosto na pontinha do meu zíper. Inicio com o retrocesso. Recorto essas linhas que estão a mais do nosso trabalho. Venho aqui, vou puxar o meu trabalho, ó, meu forro, com o meu tecido principal, esticando bem, vincando bem. E vou passar uma costurinha de pesponto nessa pontinha aqui de cima, para prender o meu forro, evitando que na hora que eu abra o zíper, o forro fique preso no cursor. Então, estiquei, venho para a minha máquina e vou fazer essa costura. Então, o ponto da minha máquina é de número 4. Olha só, costura aqui na pontinha do meu trabalho. Prendi o meu forro. O que eu vou fazer agora? Na mesma máquina, eu vou vir no cantinho, passando uma costurinha de segurança, já prendendo o meu forro nesse meu tecido principal. Deixa eu puxar minha linha. Pontinha de número 3 agora. Que sobrou deste meu canal do zíper. Então, prendi, venho com a minha tesoura agora e vou cortar todo esse tecido. Um lado da minha peça está pronto. Vou fazer o mesmo do outro lado. Então, o que que eu vou fazer? Eu tenho que manter isso aqui, ó, alinhado. Então, eu vou colocar a minha peça, alinhando a parte de cima com o meu zíper, prendendo, alinhando as duas partes, para que ele fique bem certinho. Venho para a máquina e vou passar novamente essa costurinha de segurança na ponta do meu trabalho. Meio calcador para fora. Então, se a minha máquina, ela é uma máquina industrial, ela é de meio centímetro, agora ela vai ficar com 0,25. Fazer a mesma coisa, jogo meu forrinho todo para baixo, viro o meu trabalho deste modo, vou passar uma costurinha aqui de pesponto, ponto número 4, para fixar o meu tecido principal ao meu tecido de forro. Então, vamos para a máquina.
direitinho. Agulha para baixo, calcador para cima. Agora, o que eu vou fazer? Vou refilar, retirando todo esse tecido que está sobrando do meu trabalho. Pronto, meu canal do zíper feitinho. Vou olhar se tá tudo alinhado direitinho, porque eu vou colocar o meu cursor. O meu cursor. Para isso, eu vou utilizar o meu colocador de zíper, tá? Essa peça que tá aqui. Vou virar para mim, para que vocês consigam ver como que eu vou colocar, porque isso aqui eu não tenho como colocar virado para vocês, tá? Então, eu tenho que fazer isso aqui viradinho aqui para mim. Então, eu vou colocar o meu cursor com essa parte aqui, ó, arredondada, voltado para mim. Desse jeito aqui, ó. Vou mostrar. Vou colocar a minha peça do avesso, tirando essas linhazinhas aqui. Do avesso, vou abrir a minha peça e vou encaixar o meu cursor desta forma. Então, ele tá todo bonitinho, coloquei o meu cursor aqui, desse jeito. O que eu vou fazer agora? Então, agora, vou tirar aqui o meu colocador de cursor e nós vamos prender, para poder cortar esse zíper que sobrou, aqueles 2 tirantes que nós fizemos e que havíamos reservado. Então, nós vamos dobrar esse tirante ao meio. Vamos posicioná-lo exatamente aqui, ó, no meio, de onde nós colocamos o nosso zíper, e vamos passar uma costura prendendo esse tirante, um de cada lado. Então, arruma direitinho assim, desse jeito, bem no meio da peça. Vamos para a máquina de costura. Então o que nós vamos fazer na máquina? Vou dobrar, vou posicionar direitinho aqui no meio, tomando cuidado para não quebrar a agulha da máquina, vai passar bem devagarinho, ó, deixando essa nossa abinha aqui, ó, esse nosso puxador bem centralizado. Passa o retrocesso, passa algumas vezes com bastante calma. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Dobro, posiciono bem ao centro. Vou passar a costura. Retiro a linha excedente. Ficando assim a nossa peça. A abinha presa aqui e aqui presa. Vamos fazer o que agora? Nós vamos recortar essa parte aqui, excedente do nosso zíper. Eu não tiro tudo não, eu tiro uma parte só. Deixo a pontinha para dentro, bonitinho desse jeito. Eu costumo passar o isqueiro aqui na ponta do meu trabalho. Por quê?
para evitar que o nosso zíper ele desfie. Então, eu gosto de passar aqui, ó, bem na pontinha, para evitar que ele desfie. Então, nosso canal do zíper está pronto. O que nós vamos fazer? Vamos pegar agora o nosso fole. O que nós vamos fazer? Vamos achar o meio aqui do nosso fole. Vamos dar um pique. Vamos colocar direito com direito e vamos colocar aonde nós fizemos esse pique na direção do meu zíper, tá? Do meu zíper. Venho com os meus clips, vou prender dessa forma, apenas de um lado. Prendi de um lado. Vou vir na máquina e vou passar um pezinho, né, de segurança aqui, na bordinha aqui, né, vamos passar os pontinhos de segurança para prender essa peça uma na outra. Então, vou arrumar aqui direitinho, coloco na pontinha, só para prender, só para segurar. Prendi. Vou fazer o mesmo que nós fizemos ali no nosso canal do zíper. Prendi aqui essa parte com essa. Vou prender meu forro. Como que eu vou fazer isso? Lembrem-se que eu sempre corto maior para que eu tenha a possibilidade depois de refilar. Direito do meu tecido com o direito do meu canal do zíper. Estou prendendo desse jeito. Novamente, nós vamos costurar pelo lado da manta, para evitar que o nosso trabalho fique enrugado, desse jeito. E agora sim, eu vou passar um pezinho de máquina, prendendo o forro e o meu canal do zíper. Fiz isso, vou abrir aqui o meu trabalho, vou jogar o meu forro para baixo e do mesmo jeito que eu fiz no canal do zíper, eu vou passar aqui uma costurinha de segurança, ponto de número 4. Retiro o meu trabalho dessa forma. Você vai falar, Vivi, mas aqui tá sobrando, não tem importância, depois a gente vai refilar. Então, a parte do meu canal do zíper com o meu fole já está pronto. Vou reservar a minha peça. O que eu vou fazer agora? Bom, agora nós vamos pregar o vivo nessa parte aqui, na parte da frente e na parte das costas da minha peça. Então, para facilitar, vou dobrar ao meio e vou marcar a parte central de cima e de baixo do meu estojo. Parte de cima com o pique feito. Mesma coisa nessa peça. Vou marcar bem
os meios, vai ser um facilitador na hora de nós encaixarmos o fole e o canal do zíper. Então, fiz isso na peça da frente, fiz isso, olha aqui, ó, meu piquezinho, nessa parte aqui. Fiz isso nas duas peças. O que eu vou fazer? Vou usar, como o cabelinho da Magali, do meu tecido aqui é preto, vou usar um tecido mais escuro para fazer o acabamento do meu vivo. 2 pedacinhos assim, de uma outra cor, da cor, por exemplo, do destaque, do preto, do cabelinho dela, e vou fazer o quê? Vou vir para minha máquina e vou composicionar este meu tirante, dobradinho assim, ao meio, para marcar bem o meinho, e vou passar uma costurinha na borda, segurando este meu acabamento. Então, como é que eu fiz? Vou mostrar de novo. Eu fiz o meu pique aqui. Então, eu vou dobrar esse acabamento que esconde a pontinha do meu vivo ao meio. O direito do meu tecido voltado para baixo, ó, bem aonde eu fiz aquele pique, seguro um lado e abro. Venho para minha máquina. E vou passar uma costurinha segurando esse meu acabamento. Vou fazer isso numa peça e na outra peça. Então, de novo, dobro ao meio. Encaixo essa minha peça exatamente aonde eu vinquei. Seguro, abro. E vou passar uma costurinha desse jeito. Desse jeito. Vai ficar dessa forma aqui, ó. Passada a costurinha na pontinha. Como que eu vou prender agora esse meu vivo? O vivo é plástico, costura na máquina doméstica também, né? O que ele faz? Por ele ser plástico e um pouquinho durinho, ele dá mais estabilidade, mais estrutura para o seu estojo, né? Então, você, ó, pode cortá-lo para endireitar a pontinha com a tesoura, sem problema algum. Como que nós colocamos esse vivo? Nós centralizamos naquela faixa de acabamento e ele tem a parte gordinha em cima e a parte fininha embaixo. Essa parte fininha, ela deverá estar encostada na pontinha aqui de baixo do meu estojo. Vivi, precisa de algum calcador especial? Olha, tanto a máquina doméstica quanto a máquina industrial, ela tem o calcador de vivo. Vou até mostrar para vocês. Eu não me adaptei muito na minha máquina industrial ao calcador de vivo da máquina industrial. Então, eu utilizo um pezinho que é de engate rápido e eu uso o pé de vivo da máquina doméstica na máquina industrial. Mas, a princípio, agora, nós só vamos prender a pontinha desse nosso vivo. Para isso, você pode utilizar o calcador mais fininho que você tem. Pode ser o calcador de zíper, para prender aqui bem a pontinha do nosso vivo. Para ser um facilitador, a máquina industrial, ela possui um pé calcador de teflon, que ajuda a deslizar em cima de peças assim. Eu não vou trocar, eu vou usar de metal. E eu vou dar para vocês uma sugestão que a gente compra em papelaria, que é aquele molha-dedo. Então, eu passo molha-dedo que vai facilitar na hora do meu calcador deslizar sobre esse plástico. Então, eu abro aqui, ó, meu molha-dedo que é em creme, né? Quem quiser pode usar o próprio óleo
da máquina, tá? Então, você pode passar o olhinho da máquina aqui para facilitar na hora de você prender. Vivo não tem segredo, vivo é jeito, tá? Então, eu vou mostrar para vocês, eu vou trocar o meu pezinho calcador, vou colocar um pezinho calcador, o mais fininho que eu tenho, que é para costurar na bordinha só, tá? Então, eu vou trocar aqui esse meu pezinho calcador, vou colocar esse pezinho calcador aqui, ó, que eu tenho, ele é bem fininho. Vou prender a minha peça aqui, ó, direitinho, aqui meu calcador. E vou fazer o que agora? Venho aqui com o meu vivo, vou centralizar ele, bem encostadinho, essa parte aqui, a parte fina do vivo com a parte do meu trabalho. Venho com o molha-dedo, vou passar aqui sobre o vivo para facilitar a sua fixação. Encosto bem na pontinha e vou costurando devagar, sem deixar com que o meu tecido passe daqui ou que o meu vivo fique para dentro. Ele tem que estar rente. A costura do vivo deve ser rente. Bem rente, ó. Vou passando o molha-dedo e vou fazendo a curva sem dar picote, nada no meu vivo, seguindo o desenho dessa parte frontal. Ele vai tomando já o próprio formato do meu estojo. Desse jeito, vou com todo o meu cuidado para fazer bonitinho. É jeito, é virando a sua peça. Ó, vocês estão vendo que ele já vai dando um formato? É assim que ele vai ficando. Vou costurando devagarinho. Vocês estão vendo que eu não estou usando um pezinho de teflon. Estou usando um pezinho de ferro normal e com a facilidade do molha-dedo, ele está deslizando sem que eu tenha qualquer dificuldade em pregar a bordinha desse meu vivo. Vou virando aqui, colocando ele alinhado bem na bordinha, porque senão ele vai dar diferença de medida. Vou chegando perto da onde eu comecei, aí eu vou vir com a minha tesoura, bem aqui, ó, deixa eu colocar viradinho aqui para vocês, ó, bem próximo da onde eu comecei, eu encosto a minha tesoura aqui, ó, e o meu vivo e corto desse jeito. Abaixo a minha peça desse jeito aqui, assim. Deixa eu ver se eu consigo passar vocês para essa direção aqui, ó, para que vocês consigam visualizar, ó. Tá aberto, vou puxar os dois aqui, engatar os dois juntinhos aqui e vou passar essa costura na bordinha desse meu vivo. Vou tirar da minha máquina. Deixa eu tirar aqui. Olha só. Tá vendo? Ele ficou encostadinho. Para que eu fiz essa tira? Essa tira, a finalidade dela é justamente tampar essa junção, ó. Desse jeito, ó. Tava aberto, eu puxo e fecho.
e vou passar uma costurinha aqui na ponta. Então, venho do mesmo jeito. Finalizando, vou tirar aqui todos os excessos. Vou mostrar para vocês. Olha só. E recorto isso aqui que sobrou. E olha como que ele já vai dando o formato para o meu estojo, a parte da frente do meu estojo. Olha só, ele já vai deixando no formato. A finalidade do vivo, ele dá essa outra estrutura, a forma peça. Olha só como é que vai ficar aqui o meu acabamento, desse jeito. Vou fazer a mesma coisa na peça das costas. Então, venho aqui novamente, vou para perto da máquina. Né? Jeito de trabalhar com ele. Olha lá, colocamos nas duas partes, ó, a parte da frente e a parte das costas. Vou refilar, retirando, vou ensinar para vocês como nós vamos fazer isso, né? Eu vou só trocar o pezinho calcador da minha máquina, voltando para o pezinho básico e já volto. Pronto, agora nós vamos fazer o quê? Eu vou ensinar vocês a medirem para que a gente possa, né, calcular direitinho o nosso canal do zíper e o nosso fole. As peças, elas foram cortadas com o mesmo molde, portanto, elas têm o mesmo tamanho. O que pode diferenciar uma peça da outra se elas têm o mesmo tamanho? A forma como você colocou o seu vivo. Se você numa peça colocou bem na bordinha e na outra não, vai dar diferença no seu canal do fole. Lembrando que eu já expliquei para vocês em outras aulas que o nosso zíper, ele fecha para o lado esquerdo, ele abre para o direito. Então, se ele fecha para o lado esquerdo, então o que eu vou fazer? Eu vou colocar a minha peça, ó, desse jeito aqui, ó, eu olhando, ela tem que estar voltada para o meu lado esquerdo. A etiqueta está para cima e o meu cursor, olha só, ele tem que fechar para aqui, para a esquerda. Então, na hora de posicionar, você tem que colocar ele direitinho. Então, o que nós vamos fazer para poder medir desse outro jeito? Vou dividir a minha peça ao meio, tá? Vou colocar aqui um clipe ou um alfinete só para marcar onde é o meio dessa minha peça. O mesmo, vou dar um pique. Então, esse meio aqui, ele tem que bater com o meio que eu dei aqui atrás. E o que eu vou fazer? Eu vou clipar essa minha peça toda.
Vou fazer isso na minha peça toda. Nós não refilamos aonde está o zíper. Nós refilamos na parte que está só o tecido. Tá? Nós não refilamos na parte do zíper, é na parte do tecido que a gente refila. Então, tô chegando aqui aonde eu comecei. E aí, o que eu faço? Deixa eu pegar uma caneta. Bom, nessa parte que tá aqui dentro, que é o começo, eu vou marcar 1 centímetro, aqui ó, 1 centímetro para dentro, desse jeito, 1 centímetro. Venho aqui e prendo com o meu clips, um pouquinho antes dele, ó, prendi, vamos ver se vocês conseguem olhar aqui, ó. Tá aqui a minha marquinha bem, ó, bem no cantinho, ó, vendo a minha marquinha aqui? Eu vou colocar o meu clips para dentro aqui, ó, 1 centímetro. Venho aqui, ó, vou levantar essa bordinha desse 1 centímetro e vou encostar meu outro tecido aqui. E vou fazer uma marcação. Desse jeito. Eu sei que é aqui que eu tenho que cortar. Ó, exatamente 1 centímetro a minha margem de costura. Então, por isso que eu fiz aqui no 1 centímetro e dobrei. Que é o que eu vou perder. E eu encosto e faço a minha marcação nessa outra parte. Para eu saber que aqui é a parte da frente, na minha peça aqui em cima, ó, eu vou colocar um F. Frente. F de frente. Ficou mais fácil. Vou fazer a mesma coisa agora na parte do fundo. Isso aqui. O que eu vou fazer? Venho aqui e marco C de costas. Desse jeito. Frente e costas. Por quê? Porque cada peça, se você colocou no vivo de forma errada ou diferente de um lado para o outro, né? Você não corre o risco dessa tua peça, né? Você perder. O que eu faço agora? Vou tirar tudo isso e vou refilar a minha peça no tamanho adequado que atenda o meu trabalho. Então, vou tirar todos os meus clips. E agora, gente, é a parte mais fácil do nosso trabalho. Agora é o fechamento da nossa peça. Então, vou tirar essas duas peças, vou vir aqui, ó, é onde é o zíper, está marcado 1 centímetro de um lado e 1 do outro, deixa. Do outro lado, olha aqui a minha marcação, as minhas marcações. O que eu vou fazer? Vou vir com a minha régua, vou passar a minha régua aqui, certinho, venho com a minha caneta, eu risco,
e vou refilar, tanto aqui quanto no meu tecido de forro. Então, eu venho e vou cortar isso daqui. Estico aqui o meu forrinho. Olha só. Estico aqui o meu forrinho. Venho com a minha régua. Posiciono aqui. Passo a minha régua retinha. Vou cortar também no tecido de forro. E agora é fechar e pregar o meu canal do zíper. Ok? Então, o que nós vamos fazer agora? Então, vou colocar direito do meu tecido com direito do meu tecido. Prendo aqui com os meus clips direitinho. Vou passar a pontinha de segurança na máquina. A pontinha de segurança na máquina, ponto de número 3, para ficar bem preso. Corto a linha, viro o meu trabalho desse jeito aqui, assim, ó. Viro o meu trabalho, direito do meu forro com o direito do meu forro. Estico aqui bonitinho. Lembrando que quando a gente vai juntar o forro, a gente faz isso sempre pelo lado da manta, para evitar que o nosso forro enrugue. E dessa forma a gente vai ter todas as nossas costuras embutidas. Vou virar minha peça e agora sim vou passar um pezinho de máquina para fazer o acabamento dessa peça. Fiz isso. Vou desvirar essa minha peça. Puxar o meu forrinho para o lado certo e vou passar uma costurinha aqui na borda de segurança, de pesponto, tá? Para prender este meu forro na peça com ponto de número 4. Então, eu venho aqui, agora já tá fechado o meu canal do zíper, tem que achar um jeitinho de você conseguir encaixar ele assim na máquina. Endireita, puxa tudo bonitinho, seu forro com o seu tecido principal. Retrocesso, que é o mesmo passo. Só quis mostrar para vocês, olha só. Passei a costurinha de segurança. Deixa eu puxar aqui que eu não cortei aqui embaixo. Tirar aqui, olha a parte de dentro. Prendi, vou tirar a linha aqui. O que eu vou fazer agora para poder deixar minha peça certinha? Tá vendo que o forro tá solto aqui e tudo? Então, agora eu vou pegar e vou passar uma costurinha de segurança, prendendo esse forrinho nas duas bordas para facilitar na hora de eu fixar a minha peça, tá? Então, como que eu vou fazer isso, ó? Vou colocar meu forro tudo aqui para dentro, assim, desse jeito. E vou vir com a minha máquina desse jeito, ó. Passando a costurinha por dentro. Então, olha só, depois eu refilo.
Ok. Ok, bonitinho, ó. Tudo refilado, tô tirando essas linhas, né, que desfiam aqui. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou achar meio com meio. Vou juntar essa parte da minha costura com essa parte da minha costura aqui certinho. Para que eles fiquem bonitinhos, eu vou usar o clips aqui. Segurando, ó, vou achar o meio, vou dar um pique, vou achar o outro meio, vou dar o pique. Vou fazer o mesmo aqui embaixo, alinho certinho aqui, venho deste lado, dou um pique, venho deste outro lado e dou um pique. E agora, nós vamos encaixar a nossa peça. Nós vamos encaixar essa nossa peça. De que forma que nós vamos fazer isso, Vivi? Então, vamos começar pelo lado direito, né? Pelo lado da frente da nossa peça. Então, lembrando que o nosso zíper, ele abre, ele fecha para o lado esquerdo e ele abre para o direito. Então, venho aqui, ó, no pique do meio do meu canal do zíper com o pique que eu dei antes ao prender o meu vivo. Vou encostar um com o outro e vou clipar. Venho na parte de baixo a mesma coisa. Onde era no meu fole que eu dei o pique e onde eu dei o pique aqui da minha peça. Achei os meios, centralizei a minha peça. Agora é só questão de colocar todos os clips em volta da minha peça. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou vir na máquina e vou passar uma costurinha na pontinha para me dar mais segurança na hora de eu colocar com o calcador de vivo. Ok? Então, eu venho para minha máquina, vou trocar o meu pezinho por aquele mais estreito, que me ajuda na hora de colocar essa peça. Direitinho, ponto de número 3. Não preciso agora passar aquele molha-dedo, porque o vivo tá no meio. Então, eu vou passar uma costura nessa bordinha aqui para segurar, para mim poder trabalhar sem a utilização desses clips, que fica mais fácil. Para que o meu trabalho não ande, eu costumo fazer uma costurinha para prender os meios da peça. Então, onde tinha aquele pique, eu vou fazer uma costurinha, ó, com retrocesso para prender o meio da minha peça. Isso na parte de cima e na parte de baixo. Quando a peça é maior, nós fazemos em 4 pontas. Na parte de cima, na parte de baixo e nos meios laterais da peça. Mas como essa peça é pequenininha, só na parte de cima e na parte de baixo, ela já dá essa segurança para eu poder costurar. Então, essa aqui é a marcaçãozinha que eu fiz, ó, nesse cantinho aqui. Agora, eu vou vir na minha máquina e prender toda a pontinha, né? Então, venho na minha máquina só a pontinha. Ainda não estou fazendo o acabamento do vivo.
Olha só, consegui colocar toda a minha peça. Olha só, está toda... Vou colocar vocês aqui, ó. Olha só, consegui fixar toda a minha peça na bordinha. Tá vendo, ó? Ficou esticadinho, não sobrou nada da minha peça. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou trocar e vou mostrar para vocês, vou apresentar para vocês, tá? O calcador de vivo da máquina doméstica, mas que eu uso, tá? Na máquina industrial. Então, na máquina doméstica, olha só, na máquina doméstica, é só esse pezinho aqui, ó. Olha só. A peça do calcador de vivo da máquina doméstica é assim, ó. Ele tem a parte de baixo, ele tem duas valas, tá? Para que se você for colocar o vivo de um lado ou do outro, ele tem a vala de encaixe. Essa peça aqui é uma peça de engate rápido para a máquina industrial. Então eu uso esse pezinho aqui de engate dessa forma, tá? Para poder costurar na máquina industrial. Mas também tem o pezinho da máquina industrial. Eu não gosto, eu não me adaptei a ele. Eu prefiro esse daqui, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir na minha máquina. Eu vou colocar agora essa minha peça e vou sentir aqui, olha, você vai sentir, você vai passar, tem uma elevação, que é ao vivo. Então, quando eu for colocar na minha máquina, ele vai, ó, ele tem, naquela parte que ele tem afundado do meu pezinho calcador, é onde você vai encaixar naquela vala o seu vivo. E a costura, ela vai ficar bem rente a ele, ok? Então, vou fazer aqui agora dando retrocesso, que eu estou começando. Dou retrocesso, pronto. Posso, como eu vou colocar aquele pezinho fininho, eu posso já bater aqui o meu viés para ficar o meu trabalho acabado. Mas eu vou mostrar para vocês. Olha só, vou desvirar a minha peça. Olha só como é que ele fica colocado. Quando você coloca com o pezinho de vivo, olha só, a costura fica bem próxima dessa parte gordinha. Então, olha o trabalho, como é que ele fica bonito, ó. Você não vê as outras costuras. Olha só como ele fica. E olha como ele já fica estruturado, a sua peça. Ela já fica durinha e no formato. Então, eu passei tudo, tá tudo bonitinho como eu gosto. Então, agora eu posso fazer o acabamento desse estojo na parte de dentro com o meu viés. Então, vou fazer já isso e já vou fazer a outra parte, tá? A outra metade, que é o mesmo passo a passo, tá? Então, aí eu não vou ficar explicando, eu vou fazer no automático, porque é o mesmo passo a passo. Vou dobrar aqui, vou colocar... Vou prendendo, eu não gosto de fazer sem prender, tá? Cada um tem um jeito, eu não gosto, como eu já disse, eu gosto de fazer as coisas com calma na costura, para que você não tenha depois problema da sua peça soltar, cliente reclamar. Esse viés de gorgurão, ele tem uma dobra no meio, facilitadora para que você possa aplicá-lo. Você já sabe onde é o meio da tua peça.
linha. Para finalizar, vou arrumar aqui direitinho. Deixando bonitinha a minha peça. Olha só, prendi todo o meu viés e vou passar uma costurinha agora aqui na pontinha para finalizar esse lado da minha costura, tá? Então, eu venho para minha máquina novamente, vou trocar o meu pezinho calcador. Tá? Então, vamos lá, vou colocar aqui, coloco na pontinha, retrocesso. Arrumo direitinho aqui a minha peça. Essas linhas que sobraram e vou fazer tudo de novo do outro lado. Tirando essas linhas e vou fazer tudo de novo desse outro lado. Olha só, nossa peça foi colocada o viés, tá bonitinha, estruturadinha. Agora nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos no início aqui. Então, vamos pegar a nossa parte de trás agora, vamos encaixar pique com pique e prender com clips. De me ajudar, né? Então ela fica partindo a linha várias vezes. Estou fazendo. É que essa parte aqui tá mais grossa, por isso que ela tá fazendo isso. Que é a parte onde tem o canal do zíper, a ponta, a ponteira lá do puxador. Só ir com calma. Paciência é meu sobrenome. E aí vai. Né? Costurar e não ter paciência é algo complicado.
fazendo o acabamento, colocando o vivo com muito carinho, segurando aqui o meu trabalho, a minha peça, para que fique bonitinho. Já estou finalizando, dando toda a volta na peça. Novamente vou passar pela parte mais grossa do nosso trabalho, que é aquela onde tem o zíper, a ponta do zíper, o puxador. Então, aí você vai mais devagarinho com a máquina. Não que a agulha não aguente, mas a sua linha de poliéster, ela pode romper. Pronto, dei toda a volta. O que nós vamos fazer agora? Vamos dar a vida, né, ao nosso bebê aqui. Vamos arrumar. Olha só, empurrando tudo bonitinho para fora, arrumando aqui onde tem o vivo, endireitando, que agora é questão de carinho para a peça ter o formato, né? E eu costumo fazer o quê? Eu costumo colocar um enchimento, né, para que esse vivo, ó, ele permaneça com o formato desejado. Então eu costumo deixar por umas 3 horas alguma coisa dentro, tá? Para que ele pegue o formato. Olha só a nossa peça, tá? O nosso estojo, tá? Você vai arrumando, ó. Tudo é questão de jeitinho agora. Tudo bem colocadinho, sem dificuldade. A gente vai arrumando a nossa peça para finalizar tudo com jeitinho. Arruma aqui dentro, onde colocou o viés. Olha só, nossa peça por dentro, com o viés colocado, acabada. A nossa peça por fora, ó, fechando para a esquerda. E olha só, nosso estojo está finalizado. Então, olha só, esse que já ficou no formato, né, que eu deixei com uma outra peça dentro. E esse daqui também já finalizado, tá? Prontinho, né? Para que já possa ser vendido ou usado por vocês. Bom, meus amores, eu agradeço a atenção de vocês. Se você está vendo esse vídeo gravado, não deixe de dar o seu like, né? Curta aí se você gostou, né? Dê o joinha se você gostou do nosso vídeo, compartilhe, né? As medidas e os moldes já foram disponibilizados lá no grupo, o link está embaixo na descrição da peça. Né? Agradeço a companhia de vocês, meu muito obrigado pela atenção e até qualquer hora.